Senhoras e senhores, teremos o nosso terceiro painel desta manhã. E, para tanto, queremos informar que o tema desse terceiro painel é a ratificação de imóvel rural em faixa de fronteira. E os nossos convidados são os palestrantes. Rosângela Poloni, registradora do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Porto Esperidião, no Mato Grosso. E Rafael Cabral da Costa, vice-presidente do RIB, Mato Grosso do Sul, e titular do Serviço de Registro de Imóveis de Amambai, ou Amambai, me permitam, também em Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, o nosso terceiro painel desta manhã. Bom dia. Com alegria estamos aqui Bom dia. Sou Rosângela Poloni, sou oficial de registro de imóveis na comarca de Porto Esperidião, no Mato Grosso, uma comarca que fica totalmente na região de fronteira. Dista cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, na região oeste do estado. É uma alegria poder estar aqui em um encontro dessa magnitude. Agradeço com carinho a honra do convite que me foi feito pelo IRIB, na pessoa do seu presidente e também do meu colega Julian, do Mato Grosso. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou registrador de imóveis na comarca de Amambai, no estado do Mato Grosso do Sul. É uma região hoje lá que é quase inteiramente, hoje sempre, né, dentro da faixa de fronteira, nessa faixa inicial de 66 quilômetros à época, e integralmente dentro da faixa de 150 quilômetros. Vamos iniciar aqui a apresentação, então, mas antes, agradecer a brilhante apresentação da Geise e da Letícia, que tem um pouquinho de cada um de história, né? Temos comunidades indígenas, estamos lá também no Mato Grosso do Sul, algumas bem grandes, como Dourados, a aldeia que fica lá na minha comarca, Limão Verde, é uma das maiores também do estado, e compartilhamos de algumas questões, principalmente da língua também. Começando por que ratificar, né? Muita gente me pergunta isso, principalmente produtores rurais, comunidade em geral, seja quem está na área ou não, quem trabalha também na área agrimensora, advogado e por aí vai. Inicialmente o problema, até antes mesmo da Constituição de 91, a nossa Constituição primeira Constituição Republicana, da separação do patrimônio público e privado, terras devolutas, ele vai. O problema já começa um pouquinho antes do próprio marco da lei, que é de 91 a 66. O problema, então, da transferência desses imóveis, né, que foram feitos a non domino, por quem não era dono na época, normalmente os poderes públicos ali, estaduais, os estados, seja com suas agências, autarquias ali, ou o próprio poder estadual, fazia transferências de áreas federais ali, dentro da área de fronteira, para particulares. E mesmo que fosse feito pela União, faltava ali um requisito de validade, que era a aquiescência ali, a concordância, ou passar pelo órgão federal do Conselho de Segurança Nacional, né, que dentro dessas faixas consideradas área de segurança nacional, precisa obrigatoriamente desse ato ali administrativo, concordando, senão o procedimento não é válido, né, a formalidade não se completa. Dentro de um trabalho feito tem um paper aí do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi até colocado pelas colegas e pelo Kese, que são a segurança do registro imobiliário. Qual que são ali, no caso aqui, os riscos, né? Que no caso aqui a gente cita expropriação, recursos, inibição de troca da propriedade, né? Do comércio ou do valor, aqui inclusive nesse caso da propriedade, e das garantias, do alto custo da garantia, que uma regular ou uma segura um registro predial ou um registro de imobiliário, ele garante. Então, esses 4 riscos estão presentes também no caso da não regularização desses imóveis, né, atualmente. Como se fosse lá no início, esse vício persiste até hoje. Então, por que ratificar? Por causa do problema que é feito, para garantir o direito de propriedade, para validar esse direito de propriedade, porque no início ele já é viciado. Então, aí tem uma fonte, que é o mapa, né, criado ali pelo RIB,
disponibilizado o NR, então a gente utilizou o mapa para marcar, para ver a extensão territorial dessa faixa de fronteira, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Temos algumas questões quanto aos territórios ali, né, a época que nem todos os estados ali eram autônomos, a exemplo de Rondônia, Roraima, o Acre também, o próprio Amapá, que não seria o caso do Amazonas e do Pará, que sempre foram estados autônomos, então também careceriam dessa validade dos atos negociais ali, das transferências, das concessões dessas terras públicas. Nós fizemos um trabalho conjunto no sentido de que possamos fazer uma conversa e uma troca das nossas experiências. Então, as nossas apresentações foram juntadas em função disso. Vejam bem, a ratificação, na verdade, pela Lei 13.138 de 2015, ela é uma oportunidade ao proprietário de opor uma chancela, uma validação, uma cura naquele defeito primitivo da sua titulação, quer seja um defeito material ou um defeito formal. Um defeito material na medida em que os estados titularam aquilo que não lhes pertencia, que são as titulações a non domino. Eles titularam o que não tinham, mas titularam. E muitas vezes os produtores, como é o caso da minha região, migraram, compraram, pagaram e têm títulos válidos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, por exemplo, e com esse vício na titulação primitiva, expedido pelo Estado, quando, a bem da verdade, quem podia titular na faixa era o INCRA, era a União. Ou um vício formal, que é a não obediência da forma determinada nas legislações da época. Por isso que a legislação hoje, ela menciona vários períodos legislativos, porque em cada um desses períodos legislativos, os requisitos formais eram diferentes. Por exemplo, em determinado período havia um limite de área na titulação. Em determinados períodos havia outro, de 10.000 hectares, ou de 3.000 hectares, ou de 17.000 hectares. Então, é um vício formal. E o outro vício formal é a falta da aquiescência, da anuência do Conselho de Defesa Nacional, Conselho de Segurança Nacional, cuja nomenclatura também modifica ao longo do tempo. O tema é muito importante na medida em que a gente olha para esse número. Vocês vejam bem, a faixa de fronteira hoje, ela atinge 16% do território nacional. Ela envolve 11 estados brasileiros. Então, são 11 estados onde os registradores têm matrículas circulando com algum defeito, seja um vício formal ou material, lá na sua titulação primitiva, e que dá um viés de insegurança jurídica para o mercado, para as transações, para as garantias. Ainda mais hoje, no momento em que as instituições preferem uma alienação fiduciária em garantia ao invés de outros institutos, e que o agro envolve montantes de valores expressivos, e eles se asseguram dessas garantias com relação à dominalidade. Hoje, no nosso dia a dia do balcão, raras vezes as instituições vinculadas ao agro, que financiam o agro, elas concedem financiamento sem uma certidão dominial não vintenária ou quinzenária, mas até a origem. Por que esse até a origem? Porque é município de faixa de fronteira, está dentro dos 150 quilômetros, e o credor quer saber se existe a chancela, se existe a validação, se existe a ratificação. Tá? Então, nós temos 588 municípios e 11 milhões de habitantes nessa condição, nessa situação.
Por isso, o tema que o IRIB traz aqui, ele é impactante para muitos de nós, muitos dos senhores, e muitos, quem sabe, não acordaram para esse defeito na titulação primitiva. Eu confesso aos senhores que quando a gente se prepara para a atividade, essas particularidades, elas não são estudadas. E nós nos deparamos no momento em que as circunstâncias aparecem na nossa mesa. Exemplo, uma sentença de desapropriação cuja indenização não foi paga, porque a União não vai pagar o que originalmente lhe pertence. Imaginem. Ou a desconstituição de um título em função de não ter sido ratificado, destituição em uma ação de outra natureza, mas que culminou numa demanda dominial, que desconstitui um título de uma comarca vizinha à minha, e sobre esse título existem hoje cerca de 2.000 matrículas, inclusive grande parte da região urbana de uma cidade. Então, é isso que chama a atenção, são essas circunstâncias que aparecem que fazem a gente fazer o estudo e motivam a busca de soluções. A lei, ela pode ser dividida em 3 faixas, em três hipóteses. Primeiro, que o legislador trabalhou durante mais de 12 anos na elaboração, nas emendas, no processo legislativo, até que a 1378 fosse aprovada. Quando eu iniciei o trato dessa matéria, coincidiu com o momento da sentença que eu recebi no balcão. E então, eu fui institucionalmente pelo IRIB a uma audiência pública no Congresso Nacional. Eu gostaria, por favor, daquela cartilha que eu deixei no material, a imagem. Chegando nessa, podem, por favor? Chegando nessa audiência pública, o deputado autor da lei, Sérgio Souza, paranaense, ele tinha distribuído pelo Paraná afora essa cartilha, dizendo assim: a lei está aprovada, basta os senhores pegarem uma nova certidão no registro imobiliário. E na mentalidade das organizações dos produtores, a ratificação era de ofício. E a lei, realmente, no seu artigo 1º, ela menciona: ficam ratificados os imóveis rurais com área superior a 15 módulos. Ficam ratificados. Então, o objetivo da satisfação exigida pelo autor da lei era: a gente trabalhou 12 anos, a lei está aqui, a lei é clara, ela é simples, ela é de meia dúzia de artigos. A gente só quer saber uma coisa: por quê que não está ratificando? E aí existiam N procedimentos. Pode voltar para a apresentação, obrigada. Existiam N procedimentos nas serventias lá no sul e já vários pipocando em outras regiões do país. E o que acontecia? A gente não sabia como proceder. Esse é o contexto. Porque a lei, ela estabelece 3 faixas. Os imóveis de até 15 módulos que entram nesse artigo ficam ratificados. Mas o mesmo artigo diz: contanto que não haja questionamento judicial ou administrativo. Então, ele dá uma condicionante. Não é ratificado de ofício. Ele dá uma condicionante. E aí, no segundo aspecto da lei, na segunda hipótese, ele estabelece que os imóveis de 15 módulos até 2.500 hectares, eles precisam, para serem ratificados, de outras condicionantes, qual seja CCIR, georreferenciamento,
averbado, certificação. E, na terceira hipótese da lei, ela trata que os imóveis acima de 2.500 hectares dependem da prévia aprovação, a ratificação depende da prévia aprovação do Congresso mediante o regulamento próprio, que não existe. Então, esse é o contexto da lei. E foi essa a historinha de como eu tomei contato com esse tema. Voltando de lá, nós no Mato Grosso temos uma ação que eu julgo pioneira e que pode ser exemplo para vários estados. A Corregedoria do Estado, ela compôs uma comissão de assuntos fundiários estadual, que se reúne periodicamente, geralmente a cada 2 ou 3 meses. Nessa comissão de assuntos fundiários, são levados e tratados temas cuja repercussão atinja o Estado de uma maneira geral ou uma porção dele de forma significativa. A comissão é composta por representantes institucionais indicados por todas as instituições membro. Nessa comissão, o IRIB, na época, representado pelo Dr. Arimateia, a ANOREG, a Associação dos Geomensores, a OAB, o Tribunal de Contas, a Associação dos Municípios, todos os institutos de terras, o Ministério Público, a própria Corregedoria, a Associação dos Magistrados e várias associações, inclusive dos produtores. Então, essa conversa, hoje, ela é trimestral. E esse assunto foi levado institucionalmente pelo IRIB e pela ANOREG Mato Grosso como sendo um bom abacaxi, lá na Comissão de Assuntos Fundiários. Em termos, nós elaboramos um estudo analítico das ratificações e fizemos uma exposição que, na verdade, envolveu várias reuniões, mais de 30 da Comissão de Assuntos Fundiários. Contanto, o Estado do Mato Grosso foi o pioneiro em ter a coragem, eu digo coragem porque esses provimentos, eles vieram suprir a lacuna que existia na lei. Então, eles legislam de uma forma um pouco transversa e legislam através de provimentos estaduais. Eu menciono ele porque o nosso provimento de 2019 foi pioneiro, foi o princípio da coragem, foi fruto de um convencimento e de uma garra de classe em convencer a Corregedoria e que eles tivessem segurança nos estudos que fizemos e lançaram o provimento. Puxa vida, resolveu. Por quê? Porque o provimento estabeleceu que a ratificação passou a ser um procedimento, como qualquer um dos outros da extrajudicialização. Ele estabeleceu exatamente o que o produtor, o proprietário, tinha que juntar e apresentar. Então, agora nós tínhamos como qualificar, amparados por uma norma. Ele também deu, com a fundamentação legal, ele deu conta daquilo que estava na lacuna da lei. Por exemplo, não pode ter questionamento judicial ou administrativo. Tá bom, com que eu vou comprovar que não tem questionamento judicial, gente? Certidão de quantos, de quais? É um ad eterno. Quais? Então, eu exigiria umas, o Rafael exigiria outras e o Zé exigiria outras, entende? Então, o provimento veio e resolveu, acatou uma sugestão que isso pudesse ser por uma escritura pública declaratória firmada pelo próprio proprietário, dizendo que ele não havia sido questionado administrativamente. E
ele direciona o provimento, todos os registradores, para aplicar de maneira uniforme e igual, que é o que o mercado espera da nossa atividade, né? Procedimento igual em todos os lugares, ao menos no Mato Grosso, então, com o provimento resolveu. Mas a novela não acaba e logo em seguida existe o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que ela tem um desdobramento muito estranho, muito esquisito, e que, ao final, se conclui que os imóveis de 15 módulos da segunda faixa da lei aos 2.500 hectares precisavam cumprir a função social da propriedade. Mas outra lacuna. Comprova como? Como? Certidão do INCRA? Nós estamos aqui para compartilhar realidades. O meu município é subordinado ao INCRA de Cáceres. Hoje, o INCRA de Cáceres, a unidade de Cáceres, ela tem 3 servidores e ela jurisdiciona uma área de mais de 600 quilômetros de circunferência. Um servidor é motorista, o outro senhor está em processo de aposentadoria e o outro eu nunca consegui ter acesso. O órgão não tem sede no estado do Mato Grosso física, a não ser que foi instalado agora há poucos dias. E os nossos contatos com o órgão são por telefones que não parecem, às vezes, ser institucionais. Imaginem se a comprovação da função da propriedade dependesse de uma certidão. Acabou a ratificação. Aí a gente leva essa problemática para a comissão. E a Comissão de Assuntos Fundiários edita um provimento novo, aí estabelecendo os requisitos de como se comprova essa função social da propriedade. Então, eu trago para vocês como nasceu no Brasil, como nasceu o primeiro provimento que tratou a respeito da norma da 1378. Então, continuando no contexto, cabe ao registrador de imóveis hoje presidir e qualificar esse procedimento, não cabendo mais ao INCRA, que desde a legislação de 55, que era IBRA, depois INCRA, era ele quem presidia o procedimento de ratificação. Existem algumas ratificações, mas por diversos problemas, mesmo estruturais do INCRA e de pessoal, o órgão federal nunca conseguiu entregar os pedidos que ficavam represados ali. Dentro desse contexto, além da participação do registrador de imóveis, temos a participação do proprietário, seja produtor rural ou não. Quem é o proprietário de imóvel rural deve ser proativo, deve buscar aquela documentação, e hoje deve buscar a documentação que contém alguns provimentos, exemplo do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O tabelião participa lavrando uma escritura pública declaratória ali, inclusive de algumas questões legais e do provimento, como declarar a inexistência de questionamento administrativo ou judicial, e fazendo outras declarações que podem ser, em alguns estados, por instrumento particular também. Aqui, a regra constitucional no tempo é para entender o que foi essa faixa de fronteira no tempo e por que são transferências da União de imóveis federais e também de imóveis estaduais. Isso porque, desde a Constituição de 91, isso vem já da Constituição do Império lá, Dom Pedro resolveu que a faixa de fronteira era de 10 léguas, que corresponde a 66 quilômetros. Por isso, essa faixa. Então, desde 24, foi adotado como norma aqui, inclusive constitucional, dentro da Constituição de 91 tem essa previsão, que essa faixa de 66 quilômetros, área de interesse nacional, área de segurança nacional, os imóveis que estão ali são federais, e essa regra dos imóveis federais até 66 km, até 66 quilômetros, elas vão ali até a legislação de 55. Somente em 55, com a publicação da Lei 2597, que a faixa de fronteira de 150 quilômetros correspondem também aos imóveis do público serem federais. Então, de 91 até 55, a faixa de fronteira inicialmente era 66 km, depois 100, depois 150. Mas nem todos os imóveis nessa faixa eram da União, eram federais. Haviam, por exemplo, imóveis entre 66 e 100, e depois entre 66 e 150, que eram
do poder público estadual, eram dos estados na época, né? Por isso, eles também teriam que observar a norma federal, que exigia, no caso, a quiescência do Conselho de Segurança Nacional, ou Conselho de Defesa Nacional, a depender da legislação da época, só muda o nome, e também, a depender do tamanho daquela transferência, como consta aqui, o Senado Federal participava, que alterou depois para o Conselho Federal, voltou para o Senado Federal, que inicialmente eram imóveis acima de 10 mil hectares, passou para 8, 5 e hoje é 2,5, como a gente tem na Constituição hoje. Como a colega Rosângela colocou, no julgamento de constitucionalidade da lei, foi interposta pela CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, se eu não estou enganado, houve uma ampliação dos efeitos da lei. A lei é constitucional desde que atenda a política agrícola, Plano Nacional de Reforma Agrária e a função social. A função social aqui, o imóvel, respeitar o meio ambiente, as relações de trabalho, emprego e todos os requisitos constitucionais do 188. E chegando aos provimentos estaduais, aí em ordem cronológica, desde o provimento do Mato Grosso até o provimento do Rio Grande do Sul. Amazonas e Pará, eles não editaram provimento, isso não impede a ratificação, ela apenas deixa aberta ali dentro daquele estado o que pode ou não ser exigido, porque vai caber ali uma certa interpretação, porque se não existissem os provimentos, as questões judiciais e administrativas, como é que elas não seriam aprovadas? Certidões de qual órgãos? Judiciais, tranquilo, primeira e segunda instância, talvez. Será que o registrador também ia exigir certidão do STJ, do STF? Certidão eleitoral, não sei porque ele pode pensar isso, mas será? Uma insegurança que já pode começar aí. Questões dos órgãos federais, INCRA, FUNAI, Secretaria do Patrimônio da União, ou outros órgãos em âmbito federal que podem ter como repercussão de domínio do imóvel. Desapropriação pelo poder público ou por entidades privadas que podem, por via de concessão, fazer também a desapropriação. Seria um caso que impedia ali a discussão de domínio. Nos órgãos estaduais, com o julgamento do STF, que ampliou a eficácia da lei, outras questões da lei, a função social não atendendo, eu teria que exigir questões ambientais, certidões ambientais de órgãos estaduais, a exemplo do estado lá, o IMASU, né, Instituto Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, ou outro órgão, além do IBAMA, os municípios que compõem o seu órgão estadual também deveriam ser exigidos. Então, alguns exigiriam, outros não. Como é que ia ficar? Então, tem essas diferenças normativas que acabam gerando insegurança, como colocado pelo Kesi. Uniformidade, não só a autorregulação, mas a uniformidade de normatização, ela pode ou não gerar segurança nesse sentido. E aqui, mesmo com a normatização, seja pelos provimentos, os marcos da lei, eles são importantes. A lei ela é publicada em 2015, 22 de outubro de 2015. Esse é o marco temporal dela. Os registros até essa data estão ratificados. Após essa data não estão, ou seja, um registro imobiliário que foi aberto, que não existia após essa data, não está ratificado, mas um registro imobiliário que foi aberto antes, mesmo que tenha matrícula posterior, ele está ratificado, só que os marcos temporais deles são de 22 de outubro de 2015, quanto ao tamanho, por exemplo, principalmente quanto ao tamanho, né? Se ele for maior do que 2.000 hectares, mas hoje ele é menor, eu pego o marco de 2015, de 22 de outubro de 2015, ele necessariamente vai precisar passar pelo Congresso Nacional. Eu não considero o registro de hoje, e como já interpelaram, eu também não considero o registro primitivo, aquela primeira transcrição que foi aberta. Então, vão ter essas questões dentro das modulagens das áreas, das faixas. A cadeia dominial, a gente tem uma discussão dentro do Estado. Por exemplo, eu exijo aqui segurança, eu sou mais conservador nesse sentido. Por quê? Eu exijo a cadeia dominial dentro do procedimento que os provimentos exigem. Você pega o primeiro registro, faz a cadeia dele até a titulação primitiva, que ela pode bifurcar ou não, então ela pode ter uma ou várias transcrições, aquela matrícula inicial, e dentro dessa matrícula inicial, ela nasceu com título, foi aquela concessão pelo poder público, seja a União ou o Estado, a depender do como é que foi. Mas, assim, eu tenho que exigir essa titulação ou não? Eu entendo que sim, porque aquela transcrição ali não surgiu do nada, a não ser que houve uma fraude.
o registrador, à época, fez uma titulação ali para alguém, porque houve um chucho, uma fraude ali, ou alguém chegou com título, registrou ali que era um título falso, então esse título não vai estar nos arquivos do Poder Público. No estado do Mato Grosso do Sul, a AGRAER tem a peculiaridade de ter levantamento de todas essas informações, então é um acervo fundiário até prova em contrário seguro, então há essa discussão. Outros colegas, eles privilegiam aqui a fé pública, não creio que estão errados também, só diferenças de interpretações, então eles param na transcrição, eles não exigem essa titulação primitiva do Estado. Outra questão são os termos iniciais dos procedimentos. A partir de quando o procedimento, seja judicial, administrativo, ele inicia, o judicial eu creio que fica fácil, o processo ali ele só vai existir com a citação, então para mim seria mais tranquilo fazer esse tipo de interpretação. Então, mesmo que a União tenha ingressado com o processo, mas esse produtor rural lá ele não foi citado, então não existe o processo judicial para ele, então não haveria impedimento para a ratificação. A questão administrativa já não seria tanto assim. Temos a questão da desapropriação, seria com decreto, com a publicação do decreto, os estudos, demarcações de áreas indígenas, seria a partir do momento do início do estudo antropológico, seria a partir que o presidente da FUNAI recebe aquele estudo, ou seria a partir do momento que o presidente da FUNAI dá o ok e aquele estudo é publicado que inicia. Então, a gente tem várias questões que podem gerar problemas na ratificação, ou questões de interpretação. E quanto ao pedido de arrecadação dos imóveis, que é a sanção prevista na lei. A lei prevê que imóveis acima de 15 módulos fiscais que não forem ratificados, a União pode arrecadar esses imóveis. Esses imóveis vão ter o procedimento de arrecadação dentro do RI ou tem que ser judicial? A princípio, penso que pode ser no RI, pelo que a própria lei diz que o órgão responsável pode pedir ao registrador de imóveis. Esses imóveis em nome da União, eles podem ser menor do que 15 módulos ou não? Porque a lei diz que são acima de 15. Há uma discussão, pode haver uma discussão aí também. Então, a propriedade, ela fica... o direito de propriedade aqui, ele está ameaçado. Dentro desse direito de propriedade ameaçado, tem um PDF sobre os provimentos que a gente pode ver as diferenças das normativas. É um PDF que está Excel verde, creio que não me engano o nome. Aí tem ali os comparativos entre Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com diferenças entre os estados nas previsões de cada um. Por exemplo, as certidões de matrícula que estão abertas, elas precisam ser atualizadas. Alguns estados dentro de 30 dias, outros até 90. Outra questão, todos têm que apresentar CCIR, que é o cadastro nacional, né, do imóvel rural, tem que estar atualizado para cima de 15 módulos. Alguns estados, para o cumprimento da ADI 5623, que foi julgada no STF, eles exigem que basta uma declaração com firma reconhecida, outras por escritura pública e outras apresentando um rol de documentos, alguns até com laudos. Esse laudo vai atestar que aquele imóvel cumpre a função social. Então, esse laudo vai ser por um profissional técnico, um engenheiro agrimensor, alguém que trabalha na área, então vai gerar um custo aquilo ali para o proprietário. Todos os estados, exceto o Mato Grosso do Sul, exigem um laudo de localização do imóvel. Esse laudo gera um custo. No Mato Grosso do Sul, os municípios que estão integralmente dentro da faixa de 150 quilômetros estão dispensados de apresentar esse laudo. Somente os municípios que estão parcialmente inseridos nessa área que não precisam apresentar, que precisam apresentar o laudo. Então, você vê que dentro do procedimento do mesmo estado já vai gerar custos distintos. Há notícias que alguns laudos passam de R$6 mil. Não é pouco dinheiro, eu creio, dentro do procedimento, além das certidões, que em algum caso pode ser 4, já fechamos cadeia com 4 e já fechamos cadeia com mais de 50, 100 certidões, pelas ramificações que podem ocorrer. Então, são várias questões que a gente tem que ter pontos de atenção. Essa divergência entre os provimentos é um ponto
que nós precisamos trabalhar institucionalmente. Imaginem que no estado do Mato Grosso é necessária a participação de um advogado para poder formular o pedido. E nos outros não. E nós temos produtores que têm imóveis em vários estados. Então, em cada estado, ele tem um provimento diferente para se adequar. Acho que essa falta de padronização, nós precisamos acender o alerta e trabalhar institucionalmente, quem sabe via um provimento do próprio CNJ. O procedimento da ratificação é um procedimento, e ele é trabalhoso, gente. A análise de uma cadeia dominial complexa, muitas vezes, envolve um dia inteiro de trabalho. E um trabalho qualificado, que não pode ser delegado a qualquer escrevente, né? Ele demanda um conhecimento técnico. Por favor, tem um arquivo que chama checklist, se puder apresentar. Nós, institucionalmente, temos feito um trabalho de orientar e listar tudo que seja necessário. Mas vejam a minha lista, por exemplo, que eu entrego para o produtor, para o advogado, para o contador. Se puder passar um pouco o arquivo, mas é uma lista que contém o fundamento legal de todos os requisitos que o provimento apresenta. Pode ir passando, eu não vou ler lista, o material fica disponível para vocês. Mas a lista é composta de 4 páginas, certo? Com fundamento legal, óbvio. Mas vejam, a qualificação desses documentos não é uma tarefa simples. Em alguns estados, como em Santa Catarina, o provimento prevê a cobrança dos emolumentos pelo procedimento. Mas nos demais estados, pode fechar o arquivo, só se cobra pela averbação, que a averbação, na verdade, é o resultado. E em se tratando de procedimento, nós temos várias decisões, inclusive dentro do mesmo procedimento, várias exigências dentro do mesmo procedimento. Querem ver umas situações práticas? O imóvel está parte na faixa, parte não na faixa. O imóvel tem um questionamento judicial que envolve dominialidade e o proprietário afirma, através do seu advogado, que esse questionamento da dominialidade lá da origem não incide sobre a área dele. Então, eles juntam N comprovações, N laudos, N documentos. Eu tenho procedimento de ratificação de 600 páginas, sem cobrança emolumentar. E, ao final do procedimento, nós temos que emitir uma decisão de qualificação positiva ou negativa e mencionar tudo aquilo que foi analisado, demonstrando que se observou o cumprimento de todos os requisitos do provimento daquele estado. E numa eventual qualificação negativa, não existe nenhum recebimento emolumentar. A minha fala não é emolumentista, mas ela é numa busca de um parâmetro justo. E não me parece que esse seja um parâmetro justo. Nós também precisamos, quando falamos desse tema, lembrar que a ratificação, essa chancela, parece o carimbador maluco, né? Essa oposição de está válido aquilo que no passado foi feito com defeito, ela não tem prevalência e o proprietário precisa declarar ciência disso. Não tem prevalência em caso de imóvel deslocado ou sobreposto, o que na nossa realidade estadual é assim, sui generis, acontece todo dia. Então, nós temos lugares no estado do Mato Grosso onde existem 6 andares de titulação em cima do mesmo polígono, né? E o georreferenciamento, a razão de existir do GEO, ela vem justamente por uma pressão das instituições nas garantias de que essas matrículas chamadas, na língua do povo, de
voadoras, ou matrícula de hipoteca. Eu queria a matrícula tal e mais a tal, que é só da hipoteca. Por quê? Porque o próprio produtor sabe que aquelas lá só tem papel, mas eu tenho ela, né? Então, hoje, com esse procedimento que a gente pode revisar toda a questão da dominialidade, a partir de setembro, nós vamos ter serviço, né? Então, a chancela não implica em resolver sobreposição ou deslocamento. Também, em muitos estados, existe o assunto das sesmarias. E o imóvel cuja cadeia dominial lá na origem dá numa sesmaria, ele precisa ser ratificado? O período da emissão das sesmarias, ele não está no período descrito no artigo 3º da lei. Ou seja, não é possível, não é passível de ratificação. Pode passar, por favor. Um outro ponto importante são as cadeias dominiais que não vão até a origem. Muito comum. Você vai pegando a cadeia dominial do imóvel e, num dado momento, tem uma certidão com o seguinte dizer: este cartório ou esta serventia não possui dados para prosseguir com as buscas até a origem. É ratificável? Não, porque eu não tenho a titulação primitiva. Eu fiz um estudo procurando entender, na minha realidade local, por qual razão acontecia essa quebra. E concluí que, num período histórico, os títulos judiciais não eram levados a registro e não precisavam do registro para ter invalidade. Então, a quebra, ela geralmente se dá num inventário. A solução: formar uma cadeia dominial contrária às avessas, indo no órgão de terras, verificando qual é o título incidente sobre aquele polígono hoje, né? E onde era a competência de registro daquele título naquela época, e aí se monta a cadeia dominial às avessas. De maneira que, encontrando as duas cadeias nexo, né, é possível a ratificação. Oi? Essa tem uma observação não mais interessante, mais única, que dentro do Mato Grosso do Sul teve um provimento posterior, assim como o Mato Grosso também já atualizou as normativas deles, que é possível o órgão de terras que lá a Agraer, ela emitir um título com parecer, uma certidão com parecer, tratando justamente dessas quebras de cadeia, normalmente por decisões judiciais, de arrecadação, de inventário, ou seja, qual a natureza dela, que quebram a cadeia, você não acha o que é anterior ali, e o cartório não consegue fazer. Então, o Agraer, com o acervo fundiário que ela tem, ela diz onde esse título que hoje é aberto, esse registro hoje, essa matrícula hoje, qual a origem dela, onde ela estava inserida, e se dentro de onde ela estava inserida, ela foi titulada pelo Estado à época. Então, é um provimento interessante, que trata, junto com o acervo fundiário da Agraer, que também não adianta ter essa previsão sem ter esse acervo bem delineado, para poder dar esse auxílio ao registrador também. Contanto, as ratificações, na prática, elas não têm acontecido. A minha comarca é um grande universo de cerca de 4.000 matrículas. Eu amo elas, porque eu abri a matrícula 1, então pense em quanto tempo eu demorei, né, para ter essa satisfação. As minhas lindas e amadas 4.500. Possivelmente umas 1.000 já não mais ativas em função de desmembramento, etc. Eu compartilho com os senhores que até hoje eu não devo ter feito 50 procedimentos de ratificação. E vamos pensar que o prazo se encerra em outubro. Mas por quê? É a pergunta que vem, né, na cabeça de todos. Mas por quê? Porque não vão e ratificam. A lei demorou 12 anos para ser aprovada. O próprio deputado disse que ela foi simples e muito negociada. É um momento
onde existem os provimentos já normatizando, ou seja, o proprietário está com a faca e o queijo na mão, porque ele não ratifica. Outro dia, uma colega, numa discussão, comentou assim, sabe, Rosângela, uma mentira contada várias vezes vira verdade. E é isso. Ao longo do tempo, a norma da ratificação ela já foi tão modificada e prolongada, e prolongada, e prolongada, que existe uma cultura internalizada lá no proprietário de que vai prorrogar. Né? Que nós temos em andamento 2 projetos de lei. Um de 2015, de autoria do Senado, cujas publicações rodaram as mídias e parecia que tinha sido prorrogado o prazo. Contanto, depende da aprovação da Câmara ainda e de sanção. Esse projeto prorroga por mais 5 anos. É aquela mentira contada várias vezes. Né? Prorroga por mais 5 anos. E um outro projeto de lei, que é esse 4484, que também é de autoria de um deputado paranaense, que muda estruturalmente toda a lei. Esse projeto está arquivado, parece que por uma negociação entre as casas, para que o primeiro que na verdade é o último, né? Para que esse que está na Câmara, ele fosse aprovado. Então, o anterior teria sido engavetado. Um alerta que eu trago aos senhores. A Comissão de Assuntos Fundiários da Corregedoria do Estado de Mato Grosso, aqui faço a minha deferência e o verdadeiro elogio à atuação da Corregedoria nessa comissão, porque resolvemos inúmeros problemas com ela. Compartilho mais um exemplo assim, de como uma comissão muda a vida do povo daquele estado. Lá nós temos um procedimento próprio, um provimento que nos permite realizar o georreferenciamento nesses imóveis deslocados e sobrepostos em função da atuação da Comissão de Assuntos Fundiários. Né? A comissão, ela oficiou ao Congresso e pediu o seguinte: qual é o procedimento para as áreas de mais de 2.500 hectares? Das minhas matrículas, com certeza, 60% são matrículas de mais de 2.500 hectares. Quando é que eu considero a área? No momento de como estava a matrícula na publicação da lei. Outro dia, um produtor chegou com uma matrícula de 1.506 hectares. Ele chorava. Desculpe, 2.506 hectares. Ele chorava. Ele falava assim, não tem como tirar esses 6 hectares, né? Porque agora eu dependo da aprovação. Então, vem a comissão e oficia o Congresso. Qual é o procedimento? E a resposta, ela demorou 1 ano e meio e foi assustadora para nós da comissão, porque ela menciona palavras como apropriação indevida das áreas públicas pelos estados, questionável convalidação dessa expropriação às avessas das grandes propriedades e junta parecer de longo conteúdo, que eu posso inclusive disponibilizar aos senhores, porque institucionalmente é bem importante o posicionamento que veio do Congresso, e se conclui assim: precisa de regulamento, e esse regulamento é lei ou decreto-lei que passe pelas casas com o devido processo legislativo, caso a caso, hipótese por hipótese. Ou seja, na prática, o que nós temos realizado? Orientado o produtor que ele protocole o pedido de ratificação e emitimos uma nota de exigência, uma nota devolutiva, dando conta de que não é possível e que depende da anuência, da aprovação, melhor, prévia do Congresso. E orienta o jurídico dele, vai lá e protocola. Aonde? Não sei. Protocolo no protocolo geral, mas ao menos protocolou. Só faça georreferenciamento, certificação e a verba na matrícula. Né? Então, essa tem sido a nossa orientação no dia a dia.
Um outro alerta de realidade prática que eu trago aos senhores. Isso aí está circulando lá na minha região, tá? É um folderzinho que anda nos balcões aonde se faz o cadastramento do CCIR, cujo prazo se encerrou outro dia. E olhem o que é. É uma portaria do INCRA que retoma a fiscalização do órgão e ali está específico que o órgão deve analisar a questão da dominialidade. Percebem o perigo eminente? Não, para finalizar, que o registro imobiliário constitui, então, um instrumento fundamental para a segurança jurídica, como colocado aqui já para os colegas. Na própria decisão, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Fachin ressaltam isso do registro imobiliário. Aqui temos papers que o pilar do registro predial, do registro imobiliário, do registro de imóveis, ele é fundamental para o desenvolvimento social e econômico e fundamental para reduzir o custo também. As garantias reduzem, então o produtor vai ficar feliz em pagar um juros menor, que é o que vai acontecer se estivermos com um sistema predial regularizado, que nada mais é a ratificação de faixa de fronteira também, que é um procedimento de regularização fundiária. Muito obrigado. Eu gostaria de externar o agradecimento pela oportunidade de expor o tema, mas principalmente sinceros elogios ao IRIB por esse olhar para o interior. Isso não é apenas na localização geográfica do encontro onde estamos, mas é o olhar para aquelas realidades tão bem expostas e arrepiantes, né, que as colegas nos trouxeram. Esse encontro entra para a história com esse conteúdo único, com essas experiências únicas, com uma localização inédita. Parabéns. E também incentivá-los a levar o tema da ratificação, a se debruçarem e estudarem a respeito e a mudarem os paradigmas, porque a ratificação ela só se concretiza na medida em que existe uma atuação interdisciplinar com verdadeiros parceiros de negócios dentro dessa extrajudicialização. Ali nós temos que estar atentos e envolvidos com o geomensor, com o representante da OAB, com a Associação dos Produtores, com o que elabora os laudos de produtividade, com os que emitem determinados documentos, etc. Então, isso exige uma quebra de paradigma, que a gente saia do vidro e passe a cada vez mais exercer de forma atuante, né, essa proatividade que nos foi entregue com os procedimentos da extrajudicialização. Muito obrigada.